Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos continuar estudando o resumo dos livros da Bíblia e hoje é o dia do livro de Filipenses. Filipenses foi uma carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses por volta de 60 a 62 depois de Cristo, quando ele estava preso em Roma. Nessa prisão ele escreveu 4 cartas. Escreveu Efésios, que a gente já falou, Filipenses, Filemão e Colossenses. Então, o conteúdo dessa carta foi escrito lá na prisão. Ele já havia estado em Filipos anteriormente, na sua segunda viagem missionária, e já tinha uma igreja estabelecida lá, como nós podemos ver no capítulo 1, versículo 1. Leia comigo, vamos lá. Diz assim, ó. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Então a gente vê que já havia uma igreja ali, uma organização da igreja depois que ele tinha passado, muitas pessoas se converteram e se formou uma comunidade local ali. E mesmo ele estando preso, essa é uma carta que fala 13 vezes a palavra alegria ou regozijo, para você ver que ele estava mostrando, através da sua atitude, que a nossa alegria ela não tem que vir das circunstâncias, mas do Senhor. Assim como diz lá em Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, eu vou ler alguns versículos aqui que ele fala de alegria, para depois nós voltarmos em alguns temas. Então, por exemplo, capítulo 1, versículo 4 diz assim, ó, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Uma outra, vamos lá. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Depois, ali no versículo, não vou ler todos, mas alguns para você ver. Capítulo 2, versículo 2. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos na alma, tendo o mesmo sentimento. Depois uma outra, aqui, ó, capítulo 2, versículo 17. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sob o sacrifício, ou seja, mesmo que eu morra, e serviço da vossa fé, alegro-me, e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Versículo 28. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. E assim vai indo, ó, capítulo 3, versículo 1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. O tempo todo ele fica falando aqui sobre alegria. Olha, no capítulo 4, versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E assim vai indo, ele fala várias vezes aqui sobre alegria. Isso já nos mostra que a nossa alegria, como eu disse, não tem que vir se você está passando uma situação difícil, se você tem algum problema. A nossa alegria tem que ser de ter o Senhor na nossa vida, dele nos ter salvado do inferno, dele nos ter dado a vida eterna, dele ter perdoado os nossos pecados, dele andar conosco todos os dias, através do seu Espírito Santo em nós. Essa tem que ser a nossa alegria, porque todo o resto é passageiro. E ele fala assim, ainda que eu seja levado como sacrifício à morte por vocês e pela fé, mesmo assim eu me alegro. Então veja que nós temos que trazer no nosso entendimento que a nossa alegria não depende de fatores externos, e sim da nossa intimidade com Deus. Depois, ele fala no capítulo 1, versículo 6, ele dá um elogio aos filipenses, dizendo que eles sempre ajudaram ele, sempre que ele precisou, desde quando ele esteve lá, que inclusive ele foi açoitado, etc. Bom, enfim, eles sempre ajudaram ele, mesmo nas prisões, mandaram ajuda. Todas as vezes que ele precisou e dependeu deles, eles ajudaram. Então ele fala aqui no versículo 6, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo.
E aí ele vai falando, né, que traz eles no coração. Até o versículo 11 ele vai falando essa alegria que ele tem por eles estarem sempre presentes. E diz que para eles se fortalecerem, porque aquele que começou a boa obra, ele não vai terminar na metade, ele vai completar a boa obra. Por mais dificuldade que eles estejam passando, Deus tem um propósito para a nossa vida, do começo ao fim. Então, o que quer que a gente passe, vamos continuar no propósito. Depois, do versículo 12 em diante, ele fala que a prisão dele contribuiu para que o evangelho fosse pregado. Então vamos ler esse trecho. Então, diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho. Ou seja, a prisão dele está contribuindo para o evangelho progredir. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana, de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que eu estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Então, ele está falando assim, ó, que depois que ele foi preso, muitas pessoas de boa vontade começaram a pregar o evangelho, né? Nossa, ele foi até preso por Cristo, né? Aquilo estimulou de uma forma que, então, se ele não pode falar, nós vamos falar, e começaram um movimento de pregar mais ousadamente a palavra. Estes, graças a Deus, fizeram por coração. Agora teve outros que falaram assim, ele foi preso, então agora eu que vou sobressair. Eu vou começar a falar de Cristo, eu que vou ser o líder aqui, quem ele estava pensando que ele era, e assim vai, né? Então ele fala uns por inveja. Então ele conta que de duas formas a prisão dele contribuiu para o progresso do evangelho, quer por pretexto, esses invejosos, esses que queriam contendas lá, que ficavam disputando cargos, quer por boa vontade, aqueles que tinham vontade então de já que Paulo não pode falar, então que Deus me use para falar. E ele fala: que me importa? Tanto faz um ou outro, o importante é que o nome de Cristo seja pregado. Você vê que o importante na vida de Paulo era a mensagem de Cristo, em todo o tempo, em todas as cartas, em tudo que a gente lê sobre ele. Depois, aqui no versículo 21, olha o pensamento de Paulo. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Enquanto eu viver, eu vou falar de Cristo. E se eu morrer, vai ser lucro, porque eu vou estar com Cristo. Então, Cristo era a vida dele, né? Ele tinha uma vida cristocêntrica, né? Centrada em Cristo. Depois, ele fala sobre humildade, sobre amor fraternal e dá o exemplo de Cristo. Então, vamos ler no capítulo 2, começando do versículo 3. Diz assim, ó: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Depois vamos ler dos 5 em diante. Diz assim, passando um avião aqui, mas acho que dá para você ouvir, né? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então ele está explicando aqui que alguns não estavam sendo humildes o suficiente, né, ali
como servos de Cristo, estavam buscando glórias próprias. E ele está falando que nós temos que sempre considerar os outros até superiores a nós mesmos no trato, assim, a tratar bem, a consideração pelo próximo, porque Jesus, ele era o próprio Deus, ele está explicando aqui, e ele não teve a usurpação, ou seja, ele não quis aqui na terra se mostrar como Deus e mostrar o poder dele, não, ele veio como servo, obediente à vontade do Pai e fazer aquilo que era necessário para o nosso bem, para que o reino de Deus se estabelecesse. Então, se ele mesmo foi obediente até a morte, e a morte de cruz, que era a pior morte até hoje, a pior morte que existe, é a morte mais sofrida que a pessoa sofre mais, então ele foi obediente até isso. Então, quer dizer, se o próprio Deus, na forma de Jesus Cristo, foi obediente e foi humilde, por que a gente não vai ser humilde? Por que vai, né, se vangloriar ou se achar alguma coisa? Nós não somos nada. Nós somos, que nem fala na Bíblia, né, uma fumaça. A nossa vida é uma fumaça. Ela vem, aparece, some. Então, nós somos seres muito frágeis mediante ao poder de Deus, ao tamanho do universo, ao tamanho de Deus. Mas ele nos amou, e por causa desse amor dele, ele veio e morreu por nós. Olha o preço, né, da nossa salvação, o sangue do próprio Filho de Deus. Então, assim, ele tem que ser o nosso exemplo. Se ele é humilde, nós somos humildes. Se ele é bondoso, nós somos bondosos. Se ele mostra amor, nós vamos mostrar amor. Se ele perdoa, nós perdoamos. Porque ele é o nosso exemplo. Ele não precisava fazer isso. Ele poderia ter destruído a raça humana, mas ele amou a raça humana e morreu por nós. Que linda essa passagem. Eu acho linda essa passagem aqui. Depois, ele envia, né? Ele continua aqui esse capítulo enviando Timóteo, falando para eles: olha, Timóteo vai estar no meu lugar, já que eu não posso ir, né? Estou preso, e faz as considerações ali, explica que Timóteo é um grande servo de Deus que esteve com ele em várias aflições, inclusive arriscou sua própria vida por Paulo, para eles confiarem que é como se ele fosse ali o embaixador, o próprio Paulo que estivesse indo lá. Então ele fala isso aqui no contexto do capítulo 2. Depois, no capítulo 3, ele dá uma advertência contra os falsos mestres, porque tinha muita heresia, muita seita ali entrando, né, no meio da verdade do Evangelho de Cristo. Inclusive, seitas judaizantes, né, dizendo que tem que se circuncidar. Por exemplo, uma pessoa lá da Grécia não tinha nada a ver com os judeus, aí tinha que se circuncidar para poder ser salvo. Nada disso, a salvação vem pela fé. Confessar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. A salvação é de graça e é pela fé. Nós não precisamos fazer nada, apenas nos arrependermos e aceitarmos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então, ele explica aqui no capítulo 3 esse perigo, né, dos falsos mestres, a gente se acautelar para que a gente possa, até hoje, né, se a gente for levar isso para a nossa vida hoje, tem muita coisa que se fala por aí, ainda mais agora na internet, porque Jesus, porque Cristo e tal. Olha, tudo que você ouvir, você veja a base na palavra. Por isso que é muito importante você conhecer a palavra. Por isso que nós estamos fazendo essa série de estudos, por isso que eu estimulo você a ler a Bíblia, porque podem te falar uma coisa que não corresponde à verdade da palavra de Deus. Então, você conhecendo a palavra, você sabe identificar ali onde está o erro, onde está um motivo que Satanás vai usar para destruir a sua fé. Amém? Então, é muito importante nós estarmos baseados na palavra. Depois, ele fala, muito conhecida essa parte aqui, a busca do alvo, dizendo que nós não somos perfeitos, mas nós temos que buscar esse alvo pelo qual Deus nos fez. Então vamos ler no capítulo 3, ele diz assim, ó, ele fala que ele não é perfeito, mas ele continua buscando. Capítulo 3, versículo 12. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, presta atenção. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão,
prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, assim, não importa o que aconteceu, não importa que antes ele teve um passado que ele matava os cristãos porque ele achava que era uma seita e estava indo contra o próprio Deus, não importa que ele tenha errado, não importa que ele tenha muitas vezes falhado, não importa, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, o prêmio da soberana vocação, o chamado em Cristo Jesus, para aquilo que ele me chamou. Deus te chamou para implementar o reino de Deus aqui na terra, cada um de uma forma. Você vai ajudar a implementar o reino de Deus na vida da sua família, na vida das pessoas que estão ao seu redor, que andam com você no seu trabalho, nas suas redes sociais. Você pode ser um influencer, né? Um influenciador de Cristo na vida das pessoas e pode levar essas pessoas à vida eterna, a se livrarem do inferno. Você já pensou? Que missão importante que nós temos? Você não precisa subir num púlpito e pregar, mas você pode, por exemplo, colocar um versículo na sua rede social, você pode falar algo, assim como eu estou falando aqui agora, estudar a Bíblia, ensinar pessoas, você pode orar pelos doentes, você pode visitar hospitais, você pode fazer algo para o reino de Deus. Deus está te chamando. E você tem que prosseguir para esse alvo. Não importa o que aconteça aqui na Terra. Ah, mas eu tenho dificuldade financeira. Ah, mas eu tenho dificuldade na família. Ah, mas eu tenho não sei o que. Quando eu tiver melhor eu vou fazer. Não, não. Vai fazendo. Vai fazendo para Deus, porque as dificuldades virão. E Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então, Paulo não tinha aflição? Lógico que tinha. Vira e mexe era apedrejado, açoitado, preso. E mesmo assim ele continuou fazendo a obra de Deus. Vamos continuar aqui. Depois ele fala da paz de Deus, né? No capítulo 4, versículo 10, diz assim, ó. Não é o 4:10. Não, 4:6. Bom, tá aqui. 4:6 diz assim, ó, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ou seja, ansiedade ao contrário da paz. Então, não andeis ansiosos, vocês têm que ter a paz de Cristo. Se Cristo está em você, se você crê que Cristo que Cristo é o seu Senhor e Salvador, que o Espírito Santo habita em você, então você vai ter paz, porque Cristo é o teu Senhor, ele vai ordenar a sua vida. Tenha paz. Jesus fala isso também, para nós não nos preocuparmos com o dia de amanhã. Faz a tua parte, coloca nas mãos do Senhor e Ele vai tirar toda a ansiedade no nosso coração e trazer uma paz que excede todo entendimento. Quem olhar para você vai falar assim, nossa, a pessoa está passando por aquilo e está em paz. Pois é, porque não é a paz humana, é a paz de Deus. É um dom do Espírito Santo para nós. Depois, como deve ser o pensamento cristão? Ele fala no versículo 8. Ele fala assim, ó, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Olha o que ele fala aqui, vamos pensar em coisas boas, vamos pensar em coisas para edificação, vamos assistir filmes que nos agreguem algo, não ficar assistindo filme de violência, de maldade, de tiro, de matar pessoas. Vamos ler livros que agreguem também a nossa vida, que nos elevem a nossa consciência. Vamos fazer coisas que agradam não só a nós, mas também as pessoas que estão ao nosso redor. Tudo que for bom, agradável e de boa fama, nisso pensai. Então, tudo que sair disso está fora do pensamento de Deus. E depois ele fala uma frase, né? Aliás, um contexto aqui que muitos gostam de falar, mas eles não entendem o contexto do que ele está falando aqui. Então vamos lá, vamos ler o capítulo 4, versículo 10 em diante. Diz assim, ó, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual
também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, muitas pessoas usam esse versículo assim como, olha, tudo eu posso em Cristo. Ah, vou fazer isso porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Ah, eu vou fazer tal coisa porque eu tudo posso. Amém. Mas o que ele está falando aqui é assim, você pode tudo, tudo se Cristo estiver com você. Mas não vai esquecer que a dificuldade também Cristo vai estar com você. Uma hora que você estiver com fome, Deus está com você. Uma hora que você estiver com dificuldade, Deus está com você. Deus não vai fazer a sua vida ser um mar de rosas, não. Nós estamos no planeta Terra. Aqui a gente vai ter aflições, como Jesus falou. Então, e elas vão servir para nos edificar, para nós aprendermos algo, para nós termos lições com aquela dificuldade que nós estamos passando. Mas tudo você pode. Você vai vencer todas as coisas, tanto as boas quanto as más, em Cristo Jesus, como diz aqui. Né? Depois ele fala algumas saudações finais, inclusive ele fala especialmente os da casa de César, porque ele acabou ficando muito conhecido, né? E também romanos e dessa parte assim que era totalmente pagã começaram a se converter também ao evangelho. Então, o que que essa carta nos traz de informação mais importante? Independente da situação, alegrai-vos. Deus está conosco, tudo podemos naquele que nos fortalece, seja na dificuldade ou seja na alegria. Nos ensina a pensar de forma positiva, de forma tudo que é bom, tudo que é agradável, todos os pensamentos que agradam a Deus, que habite a nossa mente. E nos ensina que tenhamos todos uma mesma fé, uma mesma união e humildade, porque aquele que morreu por nós foi o exemplo maior para a nossa vida. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família. Até o nosso próximo programa, onde eu estarei falando do próximo livro e você leia na sua casa esse livro, para que Deus possa complementar o teu conhecimento sobre a palavra de Deus. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.